Pessoal, boa noite para todos. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das leis de Newton. Nós vimos até a aula passada as questões relativas às leis de Newton, considerando sistemas estáticos com e sem atrito, né? A maior ênfase nossa foi nos sistemas com atrito. E agora a gente vai passar naturalmente para a fase seguinte, que é aí a análise de alguns sistemas em que não existe mais a condição de estática e sim de dinâmica, portanto, sistemas com aceleração. Então, só relembrando aí, recapitulando para vocês, nós vimos as 3 leis de Newton, foi a primeira aula que a gente teve aí na saída, né, quando nós avançamos só da cinemática, e nós vimos as 3 leis. Primeira lei, chamada lei de inércia, onde nós trabalhamos até o momento, porque ela define a condição para um sistema permanecer parado, chamado equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento em linha reta com velocidade constante. Essas duas condições ocorrem se e somente se, segundo Newton, a soma das forças que atuam sobre o sistema for nula. Tá? Então, aqui, a soma das forças ser nula é a condição, segundo a primeira lei de Newton, para que um sistema permaneça na condição aí estática. A terceira lei, que nós também já usamos, ela fala sobre a reação e a ação, né? Quando um corpo A atua sobre um B, o B reage e atua sobre A, e essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. E agora a gente vai continuar explorando a terceira lei de Newton, só que em concomitância com a segunda lei, a chamada lei de força. A segunda lei de Newton nos diz que o efeito da soma das forças, aqui leiam sempre resultante das forças que atuam sobre um corpo, não ser nula, é causar uma aceleração, ou seja, uma mudança da velocidade. Então, se inicialmente o sistema estava estático, e ele vai ter uma aceleração, ele vai deixar de ter velocidade zero, né? Ele vai ter uma velocidade que vai aumentar. Se o sistema está em movimento retilíneo uniforme, quando eu quebro essa condição da soma das forças ser zero, o sistema passa a ter uma aceleração que pode ter a mesma direção e sentido que a velocidade ou o inverso, né? No primeiro caso, essa aceleração aumenta a velocidade, no segundo caso, ela vai diminuir a velocidade ou mudar a direção do movimento quando ela tiver direção diferente, inclusive. Tá? Então, quando a soma das forças que atuam sobre um corpo não for zero, esse sistema tem uma aceleração, e essa aceleração tem uma proporcionalidade com a força resultante e com a massa do sistema. Tá? A melhor maneira de abordar a lei de Newton nesse patamar em que nós estamos é fazer alguns exemplos. Tá? E eu vou fazer alguns exemplos que nós já fizemos considerando o sistema em equilíbrio estático. Por exemplo, esse primeiro aqui, nós fizemos a resolução desse sistema pensando em qual maior valor eu poderia pendurar aqui, o máximo valor da massa m2, para que o sistema permanecesse em equilíbrio estático. E agora a gente vai investigar qual é o valor de m2 que vai fazer com que o sistema entre em movimento e com uma aceleração específica de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Na sequência, nós vamos rever este exercício que nós também já vimos, né, o do plano inclinado, só que nós vimos com o valor de m2 máximo que permanece o sistema estático. E agora nós vamos ver tanto o valor de m2 para que o sistema tenha uma aceleração nesse sentido, ou seja, m2 subindo e m1 descendo, como nós vamos ver na sequência o inverso, né? m2 descendo e m1 subindo. Tá? Depois a gente vai ver também um sistema como a máquina de Atwood, que é a base, né, o princípio de funcionamento do elevador,
Claro que aí seria um elevador mecânico, só por peso e contrapeso, e a gente já vive num mundo onde isso não é só feito assim, nessa base, né, de peso e contrapeso, mas o princípio é o mesmo, é aplicar uma força que gere aí um torque, né, num sistema de roldanas que faça com que um elevador suba ou desça, né, aí. E, se der tempo, a gente faz esses dois exemplos aqui. Se não der, eles vão ficar para vocês se divertirem no final de semana, né? Para animar um pouco o final de semana, para que a gente reveja eles na próxima segunda-feira, tá? Então vamos aos exercícios. O primeiro exercício, deixa eu colocar os dados dele aqui. Vocês têm esses exercícios lá, já está tudo lá na nossa equipe Teams, tá? Olha só, situação física do primeiro exercício é o seguinte, é um plano, uma roldana, duas massas interligadas por um fio inextensível. A gente já sabe que isso significa que ele não estica nem contrai e que, portanto, a gente vai ter que considerar as tensões de um lado e de outro com módulos iguais, né? Mesma coisa que a gente viu aí nas aulas anteriores. Qual é a diferença agora? Eu tenho aqui uma massa de 90 kg, que tem um coeficiente de atrito, aqui já é o atrito cinético, tá? De 0,4 com a base. E eu quero que esta massa aqui, ela seja suficiente para que o sistema entre em movimento, M2 descendo e M1 sendo arrastado, com essa aceleração aqui, com uma aceleração constante, tá? Então, esses aqui são os dados do problema. O passo 1 para resolver qualquer tipo de exercício deste tipo, de segunda lei de Newton, de primeira, é olhar para o sistema, entender o que está acontecendo. Eu acho que é fácil visualizar isso, né? Uma roldana, linha reta, um desce e o outro é arrastado da esquerda para a direita, né? Identificar, imaginando esse sistema funcionando, que forças atuam, seja sobre a massa M1, seja sobre a massa M2, tá? Então, olha só, a massa M2 é puxada para baixo pela Terra, P2, tá? Por que ela não cai em queda livre com uma aceleração igual à gravitacional? Porque ela vai ser freada por uma tensão exercida aqui, uma força exercida pelo cabo T2, tá? Se não tivesse o cabo, isso aqui ia cair, seguindo aí um movimento tipo queda livre, né? A massa M1 também é puxado para baixo pela Terra, né? Para desespero das mulheres, a Terra sempre puxa tudo para baixo, não tem jeito. Cirurgião plástico tenta reverter isso, mas não consegue. Professor, esse P é peso, né? P de peso, isso mesmo. Beleza. Tá? As mulheres da sala estão me xingando essa hora, porque eu disse que tudo cai. Tem alguma aí? Não, ninguém xingou, é porque elas não estão ainda. Para mim não está falando nada, professor. O fato da Terra puxar esse objeto para baixo pressiona a bancada, e a bancada, por conta de sofrer uma pressão, ela empurra, né, esse objeto aqui para cima, com uma força que a gente costuma aí denominar de força normal, porque ela é normal, ortogonal aí à superfície, né? Então, força normal e peso, essas duas devem se anular para que o sistema permaneça em equilíbrio estático na vertical. O objeto não sobe nem desce, né? Na horizontal, o que acontece? O fato desse objeto estar interligado por um cabo vai fazer com que ele seja puxado da esquerda para a direita. E a única força que vai se opor a isso é o atrito entre o objeto e a base, tá? Então, pensando em termos de forças, o que está acontecendo? Esse objeto é puxado para baixo pela Terra e desce com uma aceleração menor do que a gravitacional, porque ele tem um freio. Esse freio é devido a essa massa aqui, que é puxada para lá, mas tem o atrito entre ela e a base, reduzindo, né, a aceleração dela da esquerda para a direita,
E, do ponto de vista da vertical, não existe movimento, já que as forças peso e força normal se anulam mutuamente, tá? Então, a situação física está entendida? Beleza, professor. Pela foto do Márcio, está tudo ok. Ele tá Oi? Vai escrever alguma coisa? Se eu estou escrevendo, escrevi um monte. Agora não, agora eu parei. Ah, isso ali não aparece. Ah, tá. Só tá um monte de setinha vermelha na figura. Isso você já viu? Isso eu não tô vendo, não. Não tá vendo ainda? Mas é a minha internet. Tá. É o delay da internet. Agora eu vi. Deu para ver agora? Ok. Agora eu vi. Tá. O que a gente pode dizer a partir da segunda lei de Newton? 2ln agora, não 1ln, sobre esse sistema? A gente pode dizer o seguinte, ó. A tensão T1, ela tem que ser maior que a força de atrito, né? Senão o sistema não entraria em movimento. Lembrando que a segunda lei de Newton diz isso aqui, ó, força resultante que atua sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Então vamos lá, eixo X. Nesse corpo, massa M1, ó, nós temos a tensão para cá e a força de atrito para lá. Então, T1 menos φ, já que elas têm sentidos opostos, vai ser igual a massa M1 vezes a aceleração. Oi. Ali em cima é força normal igual massa vezes aceleração, é isso? Não, força resultante aqui, segunda lei de Newton. Tá? Igual massa vezes aceleração? Isso, é a segunda lei de Newton. Tá bom. Tá? É a soma total de todas as forças, tá? Que atuam sobre um corpo. Como eu fiz aqui, ó. No eixo X, quem atua? Tensão e força de atrito. Como elas têm sinais opostos, né? T1 menos φ, igual a massa vezes aceleração. É isso aqui. Tá? Beleza, professor. No eixo Y, não tem movimento, não tem aceleração. Então, no eixo Y, nós temos que força normal. Eita, tá difícil sair esse N aqui, ele tá me boicotando, pô. Força normal menos P1 é igual a zero, ou seja, força normal é igual a P1, porque não tem aceleração. Então, massa M1, então as duas equações aqui. Massa M2, o que acontece? O peso dela, P2, menos a tração T2 é igual a M2 vezes a aceleração. Tá? Então está aqui a segunda lei de Newton aplicada aí sobre esses dois corpos. O que mais eu sei sobre essas forças? Nós sabemos que T1 e T2 são iguais em módulo. Né? Eles só têm diferença em direção e sentido, senão a gente não teria um cabo rígido aqui, mas sim um elástico, um cabo inextensível, perdão, mas sim um elástico. Tá? Nós temos um modelo que nos diz que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, nesse caso cinético ou dinâmico, vezes a força normal. Eu vou usar isso aqui e vou rever essas equações. Tá? Então, como é que elas vão ficar? No lugar de T1, T. No lugar de força de atrito, coeficiente de atrito vezes força normal. Tudo isso igual a massa 1 vezes aceleração. Andar de baixo, força normal é igual a P1. Terceiro andar, P2 menos T, não preciso mais distinguir T1 e T2, igual a M2 vezes A. Tá? Então, aqui as três... Oi. Essa segunda aí é força de atrito, que é igual a coeficiente de atrito... vezes força normal. Beleza, obrigado. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Então, ó, eu nada mais fiz do que pegar essas equações aqui e adicionar essas informações. Terceira lei de Newton e
modelo que a gente está usando para força de atrito, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir nas 3 equações o que eu tenho de dados do enunciado. Tá? Então, a primeira delas, tensão, eu não sei quanto é a tensão, menos coeficiente de atrito, está aqui. Ops, está aqui, tá? 0,4. Força normal, não sei quanto é. Igual a M1, está ali, 90 kg, vezes a aceleração do sistema. Então, M1 e aceleração. 90 vezes 3. Esse 3 ficou horroroso, nem eu reconheço ele como um 3. Agora tá bom. Segundo andar. Segunda equação. Força normal é igual a P1. Quem é o P1? É o 90 da massa M1 vezes a aceleração gravitacional terrestre, que é 10. Então, a segunda equação nos diz que a força normal é igual a 900 newtons. Primeiro resultado que eu tenho. Tá? Eu olho para esse resultado e verifico o seguinte: puxa, se eu olho para a equação de cima e eu tenho a força normal, eu vou conseguir obter quem? A tensão. Tá? Vamos trabalhar nisso, então? Vamos fazer isso. Vou voltar na equação de cima agora. Deixa eu manter isso numa mesma tela, tá? A terceira equação não vai fazer nada na frente dela, professor? Vou. Na verdade, ela que vai me dar a solução final, ó. Eu vou pegar agora essa força normal e voltar na primeira equação, tá? O que vai acontecer aqui? Tensão menos 0,4 vezes força normal, que é 900, igual a 90 vezes 3, 270, beleza? Então, daqui, o que eu vou ter? Que tensão menos 0,4 vezes 900 dá 360. Tá? Então, tensão menos 360 é igual a 270, logo, a tensão vai ser igual a 630 newtons. Tá? Então, agora eu tenho já o valor da força normal e tenho o valor da tensão. E agora sim, eu vou lá para a última equação, que é essa aqui. Tá? O que eu vou colocar nessa última equação? P2. Eu sei quanto é P2? Não. Na verdade, eu estou buscando o valor da massa 2. Então, P2 é a massa M2, que eu estou seguindo para cá, tá? É a massa M2 vezes a aceleração da gravidade. Menos a tensão. Eu já sei quanto é a tensão, tá aqui. 630. Já tem esse resultado. Igual a M2, de novo, vezes a aceleração, que foi dada 3. Então, agora eu tenho uma M2 como única incógnita. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse M2 vezes 3 para o outro lado da igualdade e vou passar o menos 630 para cá. Então, vai ficar assim, 10M2 menos 3M2, né, trocou de sinal, e esse aqui também igual a 630. 10M2 menos 3M2 é 7 vezes M2, né? O Rubinho tinha 10 pedaços de pizza, doou 3 para a Vanessa, ficou com 7. A Vanessa comeu os 3 e deu 0 para o Giovanni. Olha que maravilha. Realista. M2 é igual a 630 dividido por 7.
630 dividido por 7 é igual a 90, tá? Então, nós temos aí que a massa M2, que vai arrastar o objeto, ela curiosamente tem a mesma massa que M1. Tá? E aí eu coloquei isso de provocação, porque você pode me perguntar assim, pô, mas se eu tenho 90 quilos aqui, boto 90 quilos aqui, não vai ficar em equilíbrio? Não, nós já vimos que não. Né? Se isso tiver em equilíbrio com Por causa da isso... aceleração, professor? Não, porque na verdade o efeito deste peso aqui, né, ele tem que vencer o atrito. Certo? Porque olha só, para que esse cara entre em movimento, T1 tem que ser maior que a força de atrito. Se você olhar para cá, quem é a força de atrito? A força de atrito, ela está aqui. Ela é, ó, 0,4 vezes 900. A força de atrito é o 360. Então, essa força tem que superar o 360 newtons. Né? De quanto que ela vai ter que ser? Ela tem que ser de 630. Por quê? 630 menos a força de atrito é igual a essa massa vezes a aceleração 3. O que você está querendo, né, com o resultado, é ter isso aqui, ó. Tá? Ficou claro? Se eu colocasse uma massa menor do que 90 kg lá no M2, eu teria um T menor e aí ele não conseguiria colocar isso em movimento. Tá? Então, se você olhar para a equação, ó, a massa M2 é que vai determinar a tensão. E essa tensão é que vai vencer o atrito e colocar esse objeto em movimento. Eles não estão pendurados, os dois pendurados como no último exercício. Eles estão apoiados. Um deles está apoiado e o outro pendurado, tá? Ficou clara essa diferença, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim? Não, professor. Eu não consigo ver essa. Não, o Rubens. Eu não estou conseguindo ver, professor. Tá. Na equação, igual o senhor falou aí. Então, ao invés de fazer esse ou esse, eu vou pular do exercício e vou ver fazer esse aqui. Repara, nesse exercício, que é o número 4 lá da lista, tá? Eu tenho duas massas e elas estão interligadas por uma roldana. Não tem plano, não tem base nenhuma envolvida, correto? Então, vamos fazer o número 4. O número 4, o enunciado diz o seguinte, isso aqui tem um nome, tá, gente? Isso aqui chama máquina de Atwood, é um sistema aí que é a base do que a gente chama de elevador, né? E ele é usado para quê? Ele foi construído, né? Para quê? Para que um contrapeso suspenda alguma coisa ou para que alguma coisa seja descida com uma aceleração menor que a aceleração da Terra, ou seja, você está freando. Ou você freia uma descida, ou você provoca uma subida, mas uma subida que você controla, tá? E aqui, ó, ele não pede, nesse exercício, as massas. Ele simplesmente diz que massa A e massa B, elas devem ter uma razão tal que o sistema tem uma aceleração de 6
metros por segundo ao quadrado, ou seja, 2/3, né, pouco menos de 2/3 da aceleração. Arredondando, vai 60% da aceleração gravitacional terrestre, e ele quer que MA seja erguida, ou seja, ele está dizendo que MA sobe e MB desce. Tá? Então, repare que aqui não tem um plano. Se aqui eu colocasse duas massas iguais, como aquelas lá de 90 kg, o que iria acontecer? Nada, né? Se MA fosse igual a MB, eu teria um sistema estático. Ia ficar parado. Lá em cima, né, no exercício anterior, a gente viu que uns dois com a mesma massa tem movimento. Por quê? Qual é a diferença aqui? Aqui eu tenho que um puxa para cá, outro puxa para cá. Se as forças forem iguais, eles não se movem. Tá? Então, que forças atuam aqui nesse sistema? Peso de A, né, a Terra puxa esse objeto para baixo, e peso de B. Tá? E por que nenhum dos dois cai? Porque aqui eu tenho uma força que eu vou chamar de TA, que vai puxar esse objeto para cima, e aqui eu tenho uma força que vai frear a queda desse objeto, tá? Porque eu não quero que ele caia com aceleração total, com aceleração gravitacional. Tá entendida a situação? Tudo bem, gente? Legal. O TA puxa para cima, professor, e o PA puxa para baixo. É isso? Não. Os pesos puxam para baixo, todos dois. A Terra puxa esse cara para baixo, tá? Beleza. Tanto é que se os dois forem iguais, nada vai acontecer, vai ficar parado. Agora, como os dois são diferentes e foi dado, né, foi requisito do exercício que A suba e B desça, então eu sei que vai ter uma tensão para cima que vai puxar esse objeto para cima, né? Essa tensão tem que ser maior que esse peso, para que ele suba. E do outro lado é o inverso. Este peso tem que ser maior que essa tensão, para que ele desça, mas não com aceleração igual à gravitacional, para que ele desça com uma aceleração mais leve, uma aceleração menor. Esse aqui acelera a massa A para cima, e esse aqui freia a descida da massa B. Porque num sistema como esse, imagine o sistema ocorrendo, tá? Acontecendo. Ou fica parado, ou um desce e o outro sobe. Né? Tanto eu posso colocar B descendo e A subindo, quanto o inverso. Eu poderia fazer essa inversão também. Tá ok? Ok. O que a segunda lei de Newton me diz, então? Lembra que a segunda lei de Newton é aplicada sobre cada corpo. Então, na massa A, né, o que nós vamos ter? Que a tensão A supera o peso de A e que isso vai ser igual a massa A vezes a aceleração do sistema, que é igual para os dois. E do outro lado, nós temos que o peso B supera a força TB, e isso vai ser igual a massa B vezes a aceleração. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Beleza? A terceira lei de Newton me diz que TA tem que ser igual a TB para que o sistema permaneça estático. Então, não preciso distinguir esses dois. Tá? Então, vou mudar um pouco essas equações aqui, escrevendo o seguinte. Ó. No lugar do TA, T. No lugar do PA, PA é massa A vezes aceleração gravitacional terrestre, 10. Tudo isso é igual a massa A vezes a aceleração que foi dada, foi requisitada essa aceleração aqui no sistema, tá? 6. Embaixo,
PB é a massa B vezes a gravidade, 10, menos tensão no cabo, igual a MB vezes A, tá? Reparem que se eu somar o que está do lado esquerdo dessa equação com o que está do lado esquerdo dessa, direito com direito, eu vou eliminar a tensão, tá? Então, ó, o que está na esquerda com o que está na esquerda, igual a soma do que está na direita. Então, aqui ficaria assim. Tensão menos 10 vezes MA mais 10 vezes MB menos tensão. E do outro lado, 6 vezes MA. Aqui eu deixei o A, na verdade eu já posso substituir, né? Porque a gente sabe que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, 6 vezes MA mais 6 vezes MB, tá? Tensão menos tensão. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo que tem A de um lado e vou deixar tudo que tem B, MB, do outro lado, tá? Então, vou passar esse cara para cá. Né, o MA eu vou levar lá para o outro lado. E esse 6MB eu vou trazer para esse lado. Só para ficar com os sinais corretos, tá? Sinais corretos, sinais positivos, tá? Então, aqui vai ficar 10 vezes massa B menos 6 vezes massa B. E do outro lado, eu tenho 6 vezes massa A mais 10 vezes massa A. Legal? Ótimo. Fazendo a conta. 10 MB menos 6 MB, 4 vezes MB. Do outro lado, 6 MA mais 10 MA, 16 vezes MA. Tá? Então, a massa B, ela tem que ser igual a 16 quartos de MA, simplificando aqui, 16 dividido por 4 dá 4. Então, que conclusão eu chego? Que a massa B tem que ser igual a 4 vezes a massa A, para que nós tenhamos um sistema com 6 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Então, nesse caso, se eu colocasse as duas massas iguais, eu teria o quê? Eu teria zero. Tá? Eu vou fazer uma coisa que não foi pedido no exercício, mas eu creio que alguns podem ter ficado com essa dúvida, especialmente depois da dúvida que alguns tiveram lá no primeiro. Deixa eu botar a figura aqui. Ficou muito pequeno assim, né? Acho que assim está melhor. Vamos supor que o exercício tivesse pedido para eu obter a aceleração do sistema em função das massas, tá? Então, nesse caso, essas equações aqui, eu deixaria elas assim, ó. T, vou fazer em vermelho para destacar que é uma coisa à parte, tá, do exercício. T menos gravidade vezes massa A igual a massa A vezes a aceleração. Agora eu desconheço a aceleração, tá? E embaixo, gravidade massa B menos tensão. E do outro lado, massa B vezes A. Vou somar também esquerda com esquerda, direita com direita. E aí eu vou ter tensão menos gravidade MA mais gravidade MB menos tensão. E do outro lado, MA vezes A mais MB vezes A. Tá? Então aqui,
tensão com menos tensão, gravidade, gravidade, e aqui aceleração e aceleração. Vai ficar assim, gravidade em evidência, massa B menos massa A, igual a aceleração, massa B mais massa A, ou oposto, tanto faz. Em resumo, onde é que eu chego com isso aqui? Eu chego numa equação que é a seguinte, ó. A aceleração de descida do sistema é massa A, massa B menos massa A sobre a soma das duas, tá? Tudo isso vezes a gravidade. Então, olha só. Lá em cima, lá no exercício 1, nós vimos que com o plano inclinado, né, e um plano inclinado com essas características aqui, para ter 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração, eu preciso de duas massas iguais. O que acontece se eu pegar essas mesmas duas massas iguais e colocar aqui, ó? Se eu fizer o mesmo que eu fiz lá em cima, olha só, se eu coloco, vou pegar aquelas massas MA e MB, 90 kg. O que vai acontecer aqui? Nada. A aceleração vai ser zero, porque vai ser, ó, 90 menos 90 sobre 90 mais 90 vezes a gravidade 10. Isso é zero. O sistema vai permanecer em equilíbrio estático, tá? Putz, e se eu quisesse ter, nesse elevador aqui, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o que ia acontecer? Né? Que foi a aceleração que eu tive lá em cima, no caso 1, tá? Para ter 3 metros por segundo ao quadrado, ia ficar assim, ó, no lugar do A, 3, tá? E lá eu tinha MA, vamos supor, uma delas com 90 kg, tá? Então aqui, ó, eu vou ter MB menos 90 mais MB mais 90, tá? Vou passar esse cara para o outro lado da igualdade, fica 3MB mais 3 vezes 90, igual a MB menos 90, para cá, para lá, o que vai sobrar? 3MB menos MB, igual a menos... Professor, não tem vezes 10 no finalzinho aí? Tá faltando, né? Vezes 10 aqui no total. Isso que eu bobeei aqui. Por isso que está dando errado. Recapitulando. Vou passar esse cara para lá. Vai ficar 3MB mais 3 vezes 90. Beleza. E aqui, faltou a gravidade, né? Do outro lado vai ficar 10MB menos 900, tá? Aí eu vou passar esse para cá e esse para lá, tá? Então eu vou ficar com 3 vezes 90 dá 270, mais 900, igual a 10 com 3, 13 MB. Então a massa que eu precisaria aqui para isso seria que 1170 dividido por 13 1170. Tem alguma coisa errada. MB menos 90, MB mais 90, que é o 90 kg. Esse cara passou para lá, 3MB mais 9 vezes 3, 27, 270. E do outro lado, MB vezes 10 menos 900. 900 veio para cá. O 3, professor, o 3MB
sumiu. Ah, não, já sei. Não é nem isso. Ele, na verdade, ele passa para lá e vai subtraindo. Foi esse meu erro. Tá aqui, já achei. Ó, o 3MB vai para lá com sinal negativo. Então não é 13, é 7. Tá? Ó, porque vai ficar, melhor fazer mais um passo aqui. Tá? Então, o 900 vem para cá com sinal positivo, o 3 vai para lá com sinal negativo. Então, fica 10MB menos 3MB. Ou seja, 1170 igual a 7MB. Logo, eu preciso de uma massa. Então, Agora peraí, sim. professor, vamos devagar, peraí. Então, ficou 270 mais 900 de um lado, 10 MB menos 3 MB do outro. Isso. Beleza. Aí fica 1170 Igual a 7 igual a vezes 7 MB. Aí eu passo 7 para cá dividindo, dá 167,1 quilogramas. Tá? Qual é a diferença? Que é isso que eu queria que vocês visualizassem. Vou colocar bem pequenininho, eu sei que é ruim de enxergar, mas só para a gente pensar. Aqui, quando eu coloco duas massas iguais, nada acontece. Para que eu tenha uma massa de 90 quilogramas sendo içada, né, com 3 metros por segundo ao quadrado de velocidade, eu preciso de uma massa de 167 quilogramas. Aqui, como eu tenho um plano ajudando, né, o que acontece? Eu preciso só vencer isso aqui. Tá? Olha só, mais uma... A diferença entre esses dois casos, a diferença entre isso e isso é o seguinte. No primeiro caso, credo, que troço torto. No primeiro caso, eu tenho uma caixa e eu quero empurrar essa caixa. Nossa, essa caixa aqui ficou grande demais. Espera aí. Ó, eu tenho uma caixa e eu vou empurrar essa caixa. Vou arrastar ela para lá. Quanto que eu tenho que fazer de força? É mais ou menos do que se eu tiver que pegar essa caixa e levantar no braço. Tá? Aqui, eu estou fazendo o quê? Aqui eu estou arrastando. Eu estou usando essa força aqui para arrastar. Aqui eu estou levantando. Nesse caso, menos força, né, professor? eu preciso de muito menos força que aqui. Né? Inclusive aqui, né, se eu fizer uma força igual ao peso dessa outra aqui, né, eu já estou conseguindo arrastar. Aqui eu preciso de mais para levantar. Com a aceleração. Porque aqui, se eu fizer para suspender isso aqui a mesma força, uma força igual ao peso, não vai acontecer nada, isso aqui vai continuar parado. Aqui não. Aqui, se eu empurrar esse objeto para lá com uma força igual ao peso dele, ele vai se deslocar. Por quê? Eu não estou vencendo a gravidade que está atuando sobre o objeto quando eu empurro. Eu estou vencendo a força de atrito. Tá certo, professor. Tá? Por isso que aqui, professor, mesmo... Oi, pode perguntar. Pode falar. Segundo o exemplo do aumento, a tensão na corda aumenta ou continua mesmo? A corda aumenta quando aumenta o peso no corpo B? Aqui, nesse número 4, sim, a tensão aqui é maior. Não, eu digo quando, por exemplo, quando adiciona 160 e poucos quilos aí para ela descer a 3 metros por segundo, a tensão aumenta? Sim.
Sim. Quanto maior a aceleração aqui, maior a tensão, né? Só que daí, nesse caso, a tensão não teve muita influência, né, professor? Porque na fórmula corta. Mas se eu tivesse fazendo, porque o exercício não pediu, né? Mas se eu tivesse que montar isso aqui, eu teria que fazer a especificação do cabo, tá? Num e no outro. Então a gente pode até voltar nos dois exercícios. E aí, qual é o cabo que vai suportar? Quanto que o cabo vai ter que suportar de tensão no primeiro e no número 4? A gente pode calcular, né? Se eu estivesse especificando aí todo o sistema, deixa eu botar uma cor diferente aqui, vou botar um azul. Tá? É que eu não pedi no exercício, mas a gente precisa, se a gente tivesse que calcular a tensão no cabo, tá? Ó, no primeiro ela está calculada. Aqui, né? 630. Então, nesse primeiro exercício, porque eu tive que calcular a tensão para chegar na massa, tá? Então, aqui no primeiro, o cabo tem que suportar 630 newtons para que isso aqui aconteça. E no segundo? É que o segundo aqui não é numérico, né? Eu vou usar esse último exemplo que eu fiz aqui, que é a parte, tá? Onde a gente chegou na aceleração aí de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Como é que ficaria aqui? Você pode calcular a tensão num ou no outro, tanto faz, tá? Aqui, ficaria assim, se eu escolho fazer pelo primeiro, né? Tensão menos 10 vezes 90 igual a 90 vezes a aceleração foi 3, né? Para a gente ficar igual ao outro, né? Então a tensão vai ser 270 mais 900, a tensão vai ser de 1170 newtons, uma tensão bem maior. Tá? Nesse segundo caso, daria até para fazer, já tendo as massas, né? Esse aqui é mais fácil de visualizar, olha só. Quanto que esse cabo tem que suportar de um lado e do outro? Ele tem uma massa aqui e outra aqui. Ele vai ter que suportar a soma das duas, o 90 com o 167, que ali acabou tendo um arredondamento, né? Aproximadamente, que vai dar aí o 1170. Né? Se vocês olharem para cá, que tensão o cabo suporta? Ele tem que, aqui ele tem uma tensão de 900 newtons, né? 9 vezes 10. Mais o que ele vai ter que suportar do outro lado. Do outro lado ele vai ter que suportar o 67. 67, tá? Tá faltando alguma coisa, 1067. Mais enfim, o fato de ter aceleração, por isso que dá um a mais, tá? Porque isso não é estático, ele tem que estar acelerado, né? Perdão, eu fiz besteira. 900 newtons com 167 vezes 10, 1167 newtons, tá? O que dá aproximadamente 1170. Teve um arredondamento aí no meio do caminho, tá? Dá para ver por aqui sim, porque já tem aqui o movimento. E do outro lado, uma tensão muito menor, porque ele só precisa vencer a força de atrito, né? Então, assim, apesar de, né, tudo bem que tanto num como no outro a gente está desprezando a roldana, o sistema de atrito da roldana, mas no segundo caso você tem uma forçação muito maior. Então, se você tem um plano inclinado ou uma rampa para ajudar, o esforço é menor do que quando você tem esse elevador vertical.
Claro que num sistema de elevação que a gente tem hoje, você não tem uma roldana, você tem várias, o que reduz bastante a força que tem que ser feita aqui no sistema, né? E não é um contrapeso só, você tem uma máquina rodando aqui. Mas o elevador de obra é isso aqui, né? O cara mete uma roldana lá em cima e ou ele faz a força para suspender, ou então ele prende isso aqui numa manivela e vai girando, ou ele bota o contrapeso mesmo. É para subir alguma coisa. Ou lastro, né? Se quiser usar um termo mais técnico, tá? Dúvidas ainda, gente, na comparação dos dois casos? Não mais? Professor, isso daí, a conta inteira aí é da 4? Na verdade, o número 4, o exercício número 4, ele estaria só aqui, tá? Deixa eu botar uma cor diferente. Do jeito que o exercício 4 foi o enunciado original dele, ele estaria só aqui. Porque ele pergunta só a razão entre as massas para que o sistema descesse com 6 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui tudo que eu fiz foi para responder a pergunta que foi feita na comparação entre os dois, tá? Se você olhar lá o gabarito que eu já postei para vocês, não tem nada disso aqui. Ok? Beleza, professor. Vamos para o número 2. O exercício número 2, ele é uma mistura do 1 e do 4, né? Porque agora a gente tem dois objetos interligados, né? Só que agora a gravidade ela tem um papel relevante aqui, porque esse cara não está num plano horizontal, ele está num plano inclinado. Então agora a gente tem aqui um exercício com nível de complexidade um pouquinho maior. O princípio é exatamente o mesmo, tá? Então vamos lá, exercício número 2. Os dados desse segundo exercício são os seguintes. A massa 1, a que está apoiada lá no plano, tem 300 quilogramas. Ela está apoiada numa superfície com a qual ela tem um coeficiente de atrito cinético de 0,3 e num plano inclinado com 60 graus, um plano inclinado com uma inclinação muito forte, muito maior do que o usual. E eu quero que o sistema se mova com uma aceleração que é metade da aceleração gravitacional terrestre, 5 metros por segundo ao quadrado, tá? E o movimento é de descida de M2 e subida de M1. Tá? Nesse caso, a gente tanto pode ter um movimento nesse sentido, e no exercício número 3 ele inverte o sentido do movimento, tá? O primeiro passo, como sempre, para resolver exercícios desse tipo é identificar as forças que estão atuando na massa M1 e na massa M2. Tá? Vamos começar pelo M2, que está mais fácil. M2, o que nós temos? A Terra puxando o objeto para baixo, P2, e a tensão no cabo puxando ele para cima e freando aí a descida de M2, né? Já que a requisição é que esse desça com esse subindo. Então, só essas duas forças.
Do outro lado, a porca torce o rabo, né? Porque aqui nós temos o peso P1, que vai ter agora não só o efeito vertical, mas ele vai ter uma divisão aqui, porque parte desse peso vai tender a arrastar o objeto plano abaixo, é o que a gente vem chamando de P1x, e parte desse peso vai pressionar o objeto contra a bancada, que é o P1y. Tá? Então o peso tende a arrastá-lo plano abaixo e pressiona ele contra a bancada. Devido a essa pressão que ele exerce contra a bancada, ele sofre uma força, que é a força normal que a bancada exerce sobre o peso. E devido a estar sendo arrastado para lá, né, ele tem uma tensão que eu vou chamar aqui de T1, que vai colocar esse objeto em movimento para lá, a força de atrito vai ter um sentido oposto. O atrito sempre se opõe ao movimento, tá? Então, se o objeto está subindo, o atrito aponta para baixo. Se o objeto estivesse descendo, o atrito apontaria para cima, tá? A força de atrito, ela é assim, muda de lado conforme o vento, né? Tá? Então agora, duas forças atuando sobre M2 e 1, 2, 3, 4, 5 atuando sobre M1. O que mais que falta identificar? O ângulo. Nós tínhamos visto já desde a aula anterior que o ângulo entre a força-peso e a componente vertical, P1y, é igual ao ângulo do plano inclinado. Então, nesse caso, igual ao ângulo θ. Tá? Olhando para a geometria aqui deste sisteminha, nós sabemos que P1x não está ao lado do ângulo, então ele é o P1 vezes o seno do ângulo θ, e que o P1y, esta sim está ao lado do ângulo, é o P1 vezes o cosseno de θ. O fato do cabo ser inextensível faz com que essas tensões T1 e T2 tenham módulos iguais, então não preciso distingui-las, tá? E nós vamos adotar que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético, que foi dado, vezes força normal. Tá? Usando isso aqui, nós vamos escrever aí a equação da segunda lei de Newton para as massas M2 e M1. Tá? Então vamos... Ops, não era isso que eu queria. Mexi onde não deveria. Tá. Ok. Desse lado, o que nós temos? Lembrando que o movimento é de descida desse e de subida desse. Então, desse lado, nós temos que o peso P2, freado por T2, T, né, é igual a massa M2 vezes aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Sobre a massa M1, no eixo Y não tem movimento, então força normal é igual a P1y. Então a força normal é igual a P1y, que a gente já sabe que é o P1 vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Então esse é igual a esse. Tá? No eixo X do plano inclinado, como ele está subindo, nós temos que a tensão freada por P1x, ou seja, por P1 seno de θ, freada pela força de atrito,
Mi, força normal. Então, são as 3 forças que atuam no eixo X. E isso vai ser igual a M1 vezes A. Tá? Então, estão aqui as 3 equações, 2 para massa apoiada e uma para massa pendurada, que mostram aí soma das forças igual a massa vezes aceleração. As forças são iguais, soma das forças é 0 no eixo Y. E no eixo X, soma das forças igual a massa vezes aceleração. O que eu vou fazer na sequência? Eu vou substituir em cada uma dessas equações os dados que eu já tenho para identificar a variável que eu preciso calcular, que no caso é a massa M2, tá? Então, ó, P2, eu só sei que é a massa 2, que é a minha incógnita, vezes a gravidade, que é 10. Menos tensão, que eu também desconheço, igual a M2 vezes a aceleração. A aceleração foi dada, foi solicitado, na verdade, a massa M2 para a aceleração ser 5 metros por segundo ao quadrado. Força normal é igual a P1. P1 é 300 quilogramas vezes 10 da gravidade, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Então, daqui, nós temos que a força normal vai ser igual a 1.500 newtons. Já temos o resultado da força normal. Tá? Na terceira equação, o que temos? Tensão menos P1. P1 a gente tem 300 kg vezes 10. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos coeficiente de atrito, também está lá no enunciado, 0,3, vezes força normal. Força normal eu já tenho, está aqui em cima, olha ela aqui. Então, no lugar da força normal, 1.500, tá? Tudo isso tem que ser igual a massa 1, 300 kg, vezes a aceleração que foi dada de 300, tá? Notem agora que eu tenho aqui M2, M2 e tensão, e aqui embaixo eu só tenho a tensão. Então, Pessoal, se eu calculo... Oi? a massa 1 ali não é multiplicado por 10 também ou não? Não. Ó, aqui é massa 1 vezes aceleração. A aceleração é 5. Aqui eu tenho peso. Peso, sim, é mg. Ah, tá. Tá? Ó, força resultante, que atua na massa M1, é igual a massa vezes aceleração. E aqui em cima, força resultante que atua sobre massa 2 é igual a M2 vezes aceleração. Tem um 5 aqui também, tá? Beleza? Seguindo. Dessa terceira equação, eu tenho então que tensão... Nossa, o verde fica muito ruim, né? Eu tenho que tensão menos... Isso aqui, 1.500 raiz de 3, menos 0,3 menos 1.500 dá 450. Tudo isso igual a 1.500, 300 vezes 5, tá? Ou seja, vou passar esses dois caras para o outro lado da igualdade, e aí eu vou ter o seguinte, a tensão é igual a 1.500, que já estava lá, mais 1.500 raiz de 3, mais 450. Todo esse negócio somado vai dar tensão no cabo. Então agora a gente vai ter uma tensão de... Deixa eu fazer as contas aqui.
a gente vai ter uma tensão no cabo de 4.548, aproximadamente, tá? 4.548 newtons. Então, T, aproximadamente 4.548 newtons. E aí, grande finale, eu vou pegar esse resultado e vou vir aqui em cima para calcular a massa, ó. Tá? Então, a partir daqui, eu tenho o seguinte, ó, 10m2 menos tensão, 4.548, igual a 5m2. Esse cara vem para cá, esse cara vai para lá. Ufa, quase terminando. Tem gente suando frio já aí, né? Então, isso aqui vai ser 10m2 menos 5m2 igual a 4.548, ou seja, 5m2 igual a 4.548, e finalmente M2 igual a 909,6 quilogramas. Tá? Então, eu preciso de uma massa de quase 910 quilogramas para conseguir descer uma massa de 300 quilogramas. Por que isso? Porque ao fazer esse cara descer e esse subir, ele está vencendo não só a gravidade desse daqui, mas também o atrito no plano inclinado. Tá? E a gente vai ver o seguinte, subir esse cara usando o plano inclinado reduz a massa que eu preciso. Mas descer esse daqui subindo esse daqui é complicado. Tá? Então, por outro lado, assim, aqui você consegue reduzir bastante o atrito, né? Ou melhor, usar bastante o atrito para reduzir aí a aceleração. O exercício número 3, ele é igual ao anterior, tá? Só muda o coeficiente de atrito? Não, nem isso muda. Tá. A única coisa que muda no exercício número 3 é que agora eu quero eu fiz besteira. Eu fiz, na verdade, o 3, viu? Ó, esse exercício que eu fiz aqui não é o 2, é o 3, tá? Deixa eu mudar aqui. Atenção aí na quem copiou. Esse aqui é o 3, tá? Porque ele está subindo. O número 2 é a mesma coisa, só que agora ele descendo aqui, tá? Por isso que eu acabei confundindo. Então, o número 3 está feito, vamos fazer o número 2, tá? Que é o objeto, o que está pendurado subindo e o do plano inclinado descendo, tá? O oposto. Tudo bem? Entenderam a mancada do professor com o exercício? Tá? Sim, senhor. Tá, então agora vamos fazer o número 2. São os mesmos dados, tá? A gente continua tendo aí a massa de M1
né, com 300 quilos, tá? Nós continuamos tendo coeficiente de atrito 0,3, continua tendo um plano inclinado de 60 graus, só que agora eu quero que o movimento seja esse daqui. Esse cara sobe e esse cara desce, tá? A rodana gira para cá, tá bom? E a pergunta é a mesma, né? Qual o valor de M2 para que isso aconteça? Então, as forças são as mesmas. Professor, esse é o exercício 3, né? Não, esse é o 2. Aquele que eu fiz lá em cima é o 3. Ah, tá certo. É que Beleza. eles são iguais, só que muda o sentido. Eu acabei fazendo primeiro 3, tá? Ah, beleza. Tá? Para a gente comparar aqui, ó. Então, para fazer o oposto, eu precisei de uma massa de 910 quilos, né? Quando eu queria descer esse aqui, arrastando esse para cima. Agora, eu vou ter, de novo, P2. Ficou fininho aqui, mas não tem como engrossar mais isso, tá, gente? Porque é devido ao tamanho da figura. Aqui a gente vai ter T2, do mesmo jeito, tá? P2, T2. Desse lado, P1, que vai ter componente P1X e P1Y, apontando, né, pressionando ele contra, tá? Isso tudo é igual. Ele vai ter a tensão T1 aqui do Professor, tá mesmo ficando jeito. clarinho, tá ficando clarinho mesmo, professor. Tá muito claro, né? Eu vou ter que reduzir o tamanho da imagem para melhorar isso. Que era uma coisa que eu não queria, reduzir o tamanho da imagem, mas não vai ter jeito. Ok? Isso deve resolver. E aqui a gente vai ter, então, o... Professor, é M1 ou M2 que é 300, que o senhor escreveu aí do lado? É o M1, esse aqui. M1 300. Isso, é igualzinho o outro. A única diferença é que agora eu quero o valor da massa que vai fazer isso aqui subir e descer esse aqui. Antes eu queria saber quanto que eu colocava aqui para subir esse, Uhum. tá? Agora eu quero ao contrário, eu quero o movimento nesse sentido, tá? A única diferença que vai ter, ela vem agora, que é a força de atrito. O que que vai mudar, ó? Repara que, como esse objeto sobe e esse aqui desce, o atrito agora, ele não aponta mais para cá, ele aponta para lá. Atrito é do contra, gente. Ele está sempre oposto ao movimento, tá? Então agora a gente tem a força de atrito apontando para cá, tá? Continua sendo θ aqui, o ângulo, tá? E as equações de Newton, a única coisa que vai mudar é a direção dessa força. Então, né? O sentido agora qual é? Reparem que antes a gente tinha P2 menos T2. Agora a gente vai ter T menos P2, tá? Então a gente vai continuar usando aí T1 e T2 iguais. Então T menos P2 igual a M2 vezes A. Aqui sobe, tá? Tentar reduzir um pouco mais para ver se Nossa, melhora. professor, não tá dando para enxergar nada. Tá muito claro, né? Nada, nada. Eu não consigo enxergar nada que o senhor está escrevendo, senhor. Nem no celular. No celular tá dando mais ou menos. Tem que ampliar bastante no celular, daí dá, mas. Recapitulando, então. Forças. Aqui T2. Aí, professor. Agora tá ficou bonito, top. né? Aqui P2 e aqui T2, tá? Só. Desse lado, P1, que se divide em P1x, arraste, e P1y. Tá?
que mais? Esse cara... Melhor fazer em azul, pera lá. Esse cara aqui está empurrando o plano e o plano vai empurrar ele para cima. Força normal. O T1 puxa ele para lá, porque ele está ligado a esse peso. E agora, qual é a grande diferença? Nós agora estamos fazendo esse cara subindo e esse cara descendo, e a roldana girando assim. Tá? Então, a força de atrito, como ela sempre se opõe ao movimento, ela vai atuar para cá. Tá? Ela é sempre do contra. Tá? Então, como é que ficam as equações do movimento? T2 tem que superar P2, né? Agora o resultante aponta para cima, e isso é igual a M2 vezes A. Normal e P1 tem que ser iguais. Esse ângulo aqui é θ também. Então, força normal tem que anular o efeito de P1 cosseno de θ. Por que um cosseno? Porque essa componente é que está do lado do ângulo. Tá? E no eixo do plano, nós vamos ter que o P1x, né? Então o P1 seno do ângulo de inclinação, ele vai ser subtraído da força de atrito, subtraído da tensão T1, né? Ele vai ter que ganhar dessas duas forças para acelerar M1 com o A, aí, com a aceleração A do sistema. Tá? Lembrando que força de atrito, a gente está usando que ela é igual a coeficiente de atrito vezes força normal. Então, vamos substituir os dados que a gente tem desse exercício para ver como é que ficam as equações. Ó. T1 e T2 têm que ser iguais, porque o cabo é inextensível. Então, T1 igual a T2 igual a T. Então, aqui fica uma tensão genérica. Menos P2, M2 é o que a gente quer saber. Então, M2 vezes 10. Igual a M2 vezes a aceleração 5 foi dada lá no enunciado. Tá? Segunda equação. Força normal igual a P1. P1 é o 300 da massa vezes o 10 da gravidade, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1/2. Né? Também foi dado no enunciado que θ é igual a 60. Tá? Terceira equação, P1, de novo, 300 vezes 10, vezes o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos a força de atrito, que é coeficiente de atrito, 0,3, vezes força normal. Menos tensão. Tudo isso igual a massa 1, 300 kg, vezes aceleração 5. Ok. Tá? A segunda equação é que me dá um resultado mais direto. Né? Daqui eu sei que a força normal é igual a 1.500 newtons, que é o mesmo resultado que a gente teve lá no exercício anterior. Tá? O que eu vou fazer? Vou substituir esse valor de força normal aqui, e aí eu vou chegar no resultado que é o cálculo da tensão. Tá? Deixa eu puxar isso um pouquinho mais para cima. Não isso. A tela. Beleza? Tá? Então, quando eu fizer essa substituição, o que eu vou ter? Isso aqui é igual a 1.500 raiz de 3, tá? Fazendo o cálculo. Menos 0,3 vezes a força normal, 1.500. Menos a tensão, igual 300 vezes 5, 1.500. Então, agora eu vou passar a tensão para lá e o 1.500 para cá. Vai ficar assim, 1.500 raiz de 3, menos, isso aqui dá 450, tá? 0,3 vezes 1.500,
E o 1.500 vem com sinal negativo, tá? Tudo isso igual a tensão. Logo, essa tensão vai ser igual a 1.500 vezes raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1? É porque, ó, é 1.500 vezes raiz de 3 menos 1.500. Tanto faz como você fizer o cálculo. Tá? Se fizer direto como está ali, vai dar na mesma. Vocês vão chegar em 648,1 newtons de tensão. Tá? Então, 648,1 newtons é a tensão no cabo. E aí, se eu tenho a tensão no cabo, eu tenho o valor da massa. Tá? Porque, ó, daqui, o que eu posso dizer então? Que a tensão 648,1 menos 10 vezes M2 é igual a 5 vezes M2. Vou passar esse cara para cá. 648,1 vai ser igual a 10 M2 mais 5 M2. Logo, a massa 2 é 648,1 dividido por 15, o que dá aproximadamente 43 quilos, tá? Então, repetindo, 648,1 dividido por 15, tá? 43,2 quilogramas. Então, olhem só a Isso aí não dá diferença. em Newton o resultado? Não. É massa, né? Olha só. É, porque o senhor tinha usado ali a tensão 648 newtons. Tensão é força, em newtons, tá? Certo. Se você olhar para cá, ó, 648, ele está em newtons, tá? Esse 10 aqui é a aceleração da gravidade, ele é metro por segundo ao quadrado. Esse 5 é a aceleração do sistema, então é metro por segundo ao quadrado, tá? Quando eu fiz a conta, o que aconteceu? Ficou... Deixa eu reduzir o tamanho aqui, tá horrível. Ficou assim, ó. Desse lado aqui, 648,1 newtons, igual a 15 metros por segundo ao quadrado vezes M2, tá? Então, o M2 é igual a 648,1 dividido por 15, e a unidade fica newtons dividido por metro por segundo ao quadrado, tá? E aí a gente precisa lembrar da definição de Newton, ó. Newton, por definição, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Essa é a definição de um Newton. Então, Newton dividido por metro por segundo ao quadrado é quilograma. Tá? Por isso que a gente vai ficar com isso aqui em quilogramas, que é o valor aí da massa do sistema. Tá? Massa, quilograma. Força, Newton. Tá? Então, observe o seguinte, uma pena que por conta da espessura aí da figura eu tive que apagar o anterior, mas dá para a gente comparar. Repare o seguinte, quando eu fiz esse mesmo exercício, tá? Mas com a requisição contrária, ou seja, esse cara aqui descendo, deixa eu fazer mais grosso ainda para dar uma diferença, tá? Quando a gente fez esse cara descendo e esse cara subindo,
né? Então, a roldana girando para cá, nós tínhamos um M2 de 109,6 quilogramas. Olha a diferença que dá descer esse cara e subir esse para fazer o oposto. Agora, no segundo caso, nós precisamos de apenas 43,2 quilogramas. Uma diferença muito grande. Tá? Por quê? Aqui eu tenho um bloco de 300 quilogramas. Se eu quiser subir esse bloco, né, vencendo a gravidade e vencendo o atrito, eu preciso de uma massa grande aqui, 909. Né, mais que 3 vezes a massa que está pendurada aqui, né, que está apoiada aqui. Ao contrário, eu estou só reduzindo, porque assim, se você deixar esse bloco aqui, naturalmente, o que ele vai fazer? Ele vai descer, né? Mas, se você apoiar esse bloco aqui e não tiver nada aqui, ele vai descer, tá? No primeiro caso que a gente fez, eu quero fazer o oposto. Eu quero não só travá-lo, mas eu quero subir. Eu preciso de uma massa muito grande aqui. Nesse segundo caso que a gente fez, eu quero só reduzir a velocidade, né, a aceleração de descida dele, que já ocorreria. Então eu coloquei um freio aqui. Esse freio de 43,2 kg é suficiente para que o objeto desça com uma aceleração que é metade da aceleração gravitacional. Então eu estou suavizando essa descida. No outro caso, eu estou fazendo um movimento muito mais forçado, né? Porque lembrando que naturalmente esse objeto desceria, tá?